Bom dia, meus queridos. Estou aqui mais uma vez por aula gravada, dessa vez para ensinar um pouquinho de física para vocês. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? Iniciar os estudos ao capítulo 2 do livro de física da gente, tá certo? Então, o que é que eu peço a vocês? Que vocês já peguem o livro, né? O livro de física de vocês, e já abram no início do capítulo 2, porque agora vou começar a página 9, tá certo? Vou começar agora a apresentação com os slides e tudo que vocês vão ver agora nos slides eu tirei do livro, certo? Mais uma vez eu reforço aquele aviso que eu fiz lá na página inicial da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tenham, dá uma pausazinha no vídeo e anota, certo? Se vocês quiserem voltar o vídeo para ouvir, né? Porque agora o bom é isso, você está na mão de vocês, está nas mãos de vocês o, o, o professor explicar novamente, né? É só parar, volta e você vai ouvir a explicação novamente. Mas caso persista, né, a dúvida, aí você vai e anota, e aí ou você já pergunta no e-mail que você vai me mandar a resposta do exercício, no corpo do e-mail você escreve lá, tia, eu fiquei com dúvida com relação a isso. E caso vocês prefiram falar comigo pessoalmente, teremos as nossas aulas ao vivo para esclarecer qualquer dúvida que venha aparecer, certo? Vou abrir aqui os slides e espero que vocês possam aprender tudinho que a titia tem para passar para vocês hoje, certo? Estou morrendo de saudade, doida que tudo volte ao normal, para que a gente possa se ver novamente e avançar nos nossos estudos, né? Pessoalmente. Vamos lá. Vou colocar aqui o início, né? Aí, como vocês podem acompanhar, a gente estará estudando hoje cinemática. Aí, o que é cinemática, professora? Cinemática é todo o estudo relacionado aos movimentos, certo? E o que é que ele estuda especificamente? Cinemática é a parte da física, é uma das partes da física mecânica que estuda o movimento dos corpos, independentemente das causas desse movimento. Então, se o corpo se movimenta, a cinemática não está interessada em saber por que ele está se movimentando. O interesse, né, é saber que está se movimentando, certo? Qualquer movimento, a gente está falando de cinemática, certo? Se a gente quiser saber a causa desse movimento, aí a gente vai ver isso na dinâmica, que é outro ramo da física que a gente vai ver mais na frente, certo? Mas, a princípio, a gente está vendo aqui cinemática, certo? Então, falou de movimento, a gente está falando de cinemática. E na cinemática, a gente estuda a velocidade do objeto ou do corpo que está em movimento, a gente estuda a aceleração e a posição do veículo, certo? Então, falou de velocidade, falou de aceleração, falou de posição, a gente está falando de cinemática. Então, vamos imaginar um carro. Um carro saiu de um ponto, saiu da sua casa, seu pai pegou o carro, botou você dentro para ir para a escola. As nossas aulas presenciais voltaram, e aí você, primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de volta às aulas. E aí seu pai coloca você no carro e aí vai se deslocar até a escola. A gente estuda em cinemática isso, o deslocamento. O carro saiu do ponto X, que foi sua casa, até o ponto Y, que é a escola. E aí, na cinemática, a gente vai estudar a velocidade que o seu pai dirigiu, se o seu pai acelerou o carro nesse trajeto e a posição do veículo durante esse trajeto,
Certo, gente? Vamos continuar. E aí a gente também vê as grandezas físicas, que continua na página 9 do livro de vocês, certo? As grandezas físicas nos dão a dimensão das coisas com outra visão, diferente. Essa visão diferenciada é que a grandeza física ela vai tirar a gente do hábito, né? Tamanho, peso. Ele vai pegar esse que a gente está acostumado a ver no dia a dia e ele vai trocar. Como assim, professora? A gente vai ver isso no decorrer, tá certo? E aí, no livro de vocês, eles fizeram um comparativo com história, né? Porque a ideia da gente é fazer tudo embasado no livro. E eu quero que vocês estejam agora com esse livro, acompanhando tudo que eu estou aqui explicando, né? Como acontece na sala de aula, certo? Então, grandezas físicas. Aí diz aqui, ó. Ao estudar história, vemos o quanto foi necessário o desenvolvimento de equipamentos que pudessem melhorar as observações e as medições nos estudos científicos. Então, cada dia que se aprimorou, que se conseguiu novos equipamentos para se estudar esse passado, para se estudar tudo, porque a história a gente não vê só história de civilização, né? A gente vê história de tudo que aconteceu no mundo, né? Então a gente vê que tudo precisou ser melhorado, tudo precisou ser adaptado, não é isso? Para os estudos científicos. Então, a partir disso, é que foi desenvolvido um termo muito útil no entendimento da física, que é esse termo aqui que a gente está vendo agora, que é chamado de grandezas físicas, certo? Com ela, com essa grandeza física, a gente pode observar, pode classificar, pode estudar melhor o comportamento dos fenômenos físicos quanto às suas características. Se a gente observa, se a gente classifica, a gente está estudando, a gente está se aperfeiçoando num determinado assunto. E isso acontece com grandezas físicas, certo? Então, a gente passa a não ver as coisas desse jeito que a gente está habituado. A gente passa a ver as coisas de um modo diferente. Isso você vai entender mais na frente quando a gente entrar em ponto referencial, certo? A gente vai explicar nessa aula mesmo. Não se apavore, tá bom, meu amor? Então, a grandeza física é medida por dimensões, quantidades e unidades. E dividem-se em dois tipos, certo? Grandeza física escalar e grandeza física vetorial. O que é que a grandeza física escalar estuda? Ela é representada por números real, por um número real, acompanhada de sua especificação, de uma unidade de medida. Então, se a gente fala 50, eu chego aqui e falo 50. 50 o quê? 50 reais, 50, 50 bolinhas, né? 50 a gente está falando aqui, pode ter diversas coisas, mas na grandeza escalar, ele vai especificar. E isso vai ser especificado em medidas, unidades de medidas. Quais são as unidades de medidas que a gente já estudou? Você já deve ter estudado em matemática desde sempre, né? Massa, volume, comprimento, certo? Então, sempre vai ter o número acompanhado da sua especificação. Nesse caso aqui, se eu chego e digo, eu tenho 50, aí a pessoa faz 50 o quê? Não estou especificando, 50. Nesse caso, quando a gente fala de grandeza escalar, a gente vai especificar 50 quilos. Se eu chego e digo, eu tenho 50 quilos, você vai subentender que eu estou falando do meu peso. Se eu falo, se eu quero falar especificamente, eu tenho 50, comprei 50 quilos de carne para fazer um churrasco. Eu estou especificando que eu estou falando de carne de churrasco. Mas se a gente fala de 50 quilos, geralmente a gente está falando do nosso corpo, né? Eu tenho 50 quilos. Eu peso 50 quilos. A gente está falando de massa, certo? 10 metros cúbicos. Se eu chegar a 10, 10 o quê? Tirei 10, né? Tenho 10 reais. A gente pode estar falando de qualquer coisa. Mesma forma que eu estava explicando agora com a massa.
Só que se eu chego e digo 10 metros cúbicos, todo mundo vai saber que eu estou falando de volume, certo? 5 metros, eu estou falando de comprimento, né? Aí a gente vai ver, entender o contexto para saber 5 metros de quê? 5 metros de tecido, 5 metros caminhados, 5 metros de qualquer outra coisa que a gente possa especificar, certo? Então, isso é grandeza escalar, certo? Na grandeza vetorial, além desse número real, que é um número qualquer, e além da unidade de medida, 50 quilos, 10 metros cúbicos, 5 metros, 2 centímetros, além disso, de especificar o número e a unidade de medida, essa grandeza vetorial ainda especifica a direção, o sentido do problema. Com física, que vocês vão estudar muito ainda, tudo vai ter uma situação problema. E essa situação problema você vai ter que pensar, raciocinar, analisar os dados para poder calcular. Então, a grandeza vetorial vai nos dar o número, né? O número real, vai nos dar a medida e ainda vai nos dar o sentido. Aí, na situação problema dessa grandeza vetorial, a gente coloca o V de vetorial com o sentido através de uma seta, certo? Então, esse V vai estar dizendo, pode ser velocidade, pode ser qualquer outra coisa, e aqui vai ser o sentido. Qual o sentido da setinha, gente? Esse sentido aqui é da esquerda para a direita. Então, quando eu colocar a situação problema, eu vou estar dizendo que o carro percorreu da esquerda para a direita. Aí, sim, professora, mas qual é a diferença de eu saber disso? Mas na frente vocês vão entender que isso aí vai fazer diferença, certo? E aí, a gente entra nesse ponto, né? O que é isso, professora? Ponto material e corpo extenso. Ponto material é o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas quando comparadas a outras dimensões envolvidas. Então, nesse caso aí, a gente não vai observar, por exemplo, vou usar o exemplo do livro para ficar melhor para vocês. Ó. Vamos imaginar um avião fazendo uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, em que a distância é de 361 quilômetros ou 224. Observe que as dimensões do avião, comprimento, largura e altura, são pequenas comparadas à distância do Rio de Janeiro até São Paulo. Neste caso, temos um exemplo de ponto material. Por outro lado, quando o mesmo avião está a um hangar em manutenção, suas dimensões passam a ser relevantes, quando comparadas às dimensões no local. Nesse caso, temos um exemplo de corpo extenso. Então, um avião vira um pontinho quando está lá no céu e vai percorrer uma distância enorme. Então, a gente despreza a massa do avião, a gente despreza a altura do avião, quantos quilos ele pesa. Por quê? Quando a gente observa a distância, esse avião vira um pontinho no meio do nada, não é isso? Agora, se a gente observar no aeroporto, o avião está em manutenção. Se a gente olhar pelo vidro, o avião vai ter uma dimensão, né? Vai ser enorme ele. Então, nesse caso, a gente passa a observar o avião como algo grande. E aí, esse tamanho dele, essas especificações dela, vai interferir no estudo desse fenômeno. Então, se a gente olha esse ponto no meio de um ponto bem grandão, a gente vai desprezar. Ele vai ser um ponto material, um ponto, algo desprezável, certo? Não vai interferir sua massa, sua dimensão, não vai interferir no estudo. Agora, se a gente olha esse corpo de perto e ele passa a ser um corpo e não um ponto, aí sim, a massa, a dimensão dele vai ser levada em consideração. E se a gente desprezar, a gente vai interferir no estudo. Estão entendendo? Se não estiver entendendo, volta.
E se continuar sem entender, anota, certo? E aí a gente agora vai ver um pouquinho de movimento, repouso e referencial. Agora sim vai entrar naquilo que eu estava falando, certo? Movimento. Gente, na física não existe movimento absoluto ou repouso absoluto. Aí você pode fazer como assim? Começou a coisa a desandar. Calma, vou explicar, certo? O que vai nos mostrar se o objeto que a gente está estudando está em movimento ou está em repouso vai ser o ponto referencial ou simplesmente o referencial, certo? O que é referencial? É o ponto de vista, é o ponto de referência para a gente poder afirmar os valores, afirmar os conceitos físicos. Como assim, professora? Explique-se. Vamos dar um exemplo. Coloquei aqui o ponto de ônibus, né? E o ônibus. Vamos supor que aqui tem uma pessoa sentada. Tá eu aqui, linda e morena, que agora eu voltei a ser morena de novo. Estou eu sentada aqui, observando os ônibus passando na minha frente. Carro, ônibus, tudo passando na minha frente. Se alguém observa, alguém fica do meu lado na parada em pé, e ele observa, me observa como ponto de referência, e depois olha para um ônibus em movimento, ele vai olhar o quê? Se eu sou referencial, aquele ônibus está em movimento, está em constante movimento. E eu estou parada, né? Porque eu sou referencial. Agora, se ele troca e passa a observar dentro do ônibus uma pessoa que está sentada no ônibus como ponto de referência, esse ônibus vai estar parado. Por quê? Essa pessoa que está sentada no ônibus, se ela olha pela janela, ela lá fora vai ver a parada de ônibus se mexendo. Então, quem está se mexendo não é o ônibus, é o que está fora do ônibus. Conseguiram entender? Espero que sim, gente. Mas vamos lá. Deixa eu ver se aqui tem outro ponto de referência, outro exemplo. Pronto. Está falando de ônibus aqui agora por um ângulo diferente, certo? Na figura ao lado, essa figura aí tem uma menina sentada dentro do ônibus, não é isso? Uma menina observa a paisagem enquanto faz uma viagem de ônibus. Ela se encontra em movimento ou em repouso. Aí a gente olha. Se o referencial for eu, que estou do lado de fora, essa menina aqui, ó, para os outros passageiros do ônibus, por exemplo, ela se encontra em repouso. No entanto, se a referência for algum elemento da paisagem, como uma casa ou uma árvore, ela se encontra em movimento. No caso aqui, não está me colocando eu lá fora do ônibus, está colocando a menina dentro do ônibus como ponto referencial. Se o referencial é ela, estou sentada do lado dela no ônibus agora, não estou mais na parada, tá? Peguei o ônibus. Estou sentada do lado da menina. Se eu olho para ela, eu estou parada, né? O referencial é ela. Estou olhando para ela, tá eu e ela parada. A gente não está se movimentando, a gente está sentadinho. Agora, se a gente olha para fora do ônibus e vê as casas se mexendo, vê o ponto de ônibus se mexendo, então a gente está em movimento. Então, já começa a ser considerado o movimento da roda do ônibus no chão. Então, o ônibus está em movimento. Conseguiram entender? Ainda não. Vamos para um terceiro exemplo. Uma atividade que eu vi. Se a gente pega, vou pegar uma coisa bem mórbida agora, principalmente para pessoas que perderam entes queridos como eu, mas esse exemplo eu achei um exemplo bem impactante. Se a gente pega um caixão sendo enterrado, me diga, usando esse caixão como referencial, me diga esse caixão como estando parado. Em relação a que ele vai estar parado? Em relação ao solo. Se a gente coloca ele no solo, o solo vai estar parado e ele vai estar parado. Agora me diga,
qual o referencial que faz esse caixão com esse corpo dentro estar em movimento, mesmo estando enterrado no chão? Pense um pouquinho aí, vamos refletir. Se eu tivesse sala de aula, eu só ia sossegar quando alguém me respondesse esse raciocínio. Mas agora, pense um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Pé! Tempo esgotado. Em relação à Lua, se a gente olha extra-universo, né? Extra-terra, a gente está aqui na Terra, dentro da Terra, esse caixão enterrado está em repouso, claro, repouso eterno. Mas se a gente está com um astronauta na Lua, que olha para a Terra está o quê? Todo dia girando. Movimento de rotação, que a gente estudou agora há pouco, movimento de translação. Um giro todo em torno de si e um giro em torno do Sol. Se uma pessoa está lá na Lua e olha para a Terra está em constante movimento. Então, se o referencial é o astronauta na Lua, aquele corpo vai estar em movimento. Mas se o referencial é o solo que ele foi enterrado, é uma árvore do lado do túmulo, aquele corpo está em repouso. Ok, gente? Espero que isso aí também tenha ajudado. O ponto de referencial é que vai definir se o corpo está em repouso ou se está em movimento. Beleza? E aí, espero que isso aí, esse exemplo bem chocante, mas espero que tenha conseguido abrir a mente de vocês, certo? Aí vem trajetória. O que é trajetória? Trajetória é o caminho percorrido por um móvel, desde o ponto de partida até o seu ponto de chegada. Lembra do exemplo que eu estava dando, da volta às aulas, que eu estou sonhando com elas? E aí seu pai pega, bota você no carro e leva você para a escola? Pronto, a trajetória vai começar do ponto inicial, que é a sua casa, até o ponto final, que é a escola. Então, a trajetória vai ser esse trajeto do ponto inicial até o ponto final, certo? Vamos para o livro, que o livro tem outro exemplo diferente do que eu falei agora. Sendo o movimento um conceito relativo, verifica-se que a forma da trajetória também depende do referencial adotado, que foi isso que a gente estava falando agora, né? Tem que ver o referencial. Um exemplo disso pode ser observado nas manobras radicais da Esquadrilha da Fumaça. Os rastros de fumaça colorida mostram a trajetória do avião para as pessoas que se encontram no solo, observando o malabarismo. Mas para os pilotos, não passam de rastros que saem em trajetórias retilíneas atrás de suas aeronaves. Então, as pessoas que estão lá olhando aquela coisa linda, eu já fui para um show da Esquadrilha da Fumaça e eu sonhei com isso à noite, de tão lindo que foi aquele show. Né? Eles arrasam lá no céu, desenhando, fazendo desenhos, coisa mais linda. Então, se a gente olha as pessoas que estão observando, aquilo ali está em movimento. Agora, para aqueles pilotos que estão dentro, eles estão parados e aquela linha, né, que eles vão fazendo está seguindo eles, linha reta, certo? E esse caminho que ele percorre é chamado de trajetória, certo? O trajeto que ele seguiu. Beleza? Joinha? Aí vem o deslocamento escalar e a distância percorrida. Aí, o que é deslocamento, gente? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. É a diferença, a gente pega. Vamos voltar para esse mesmo exemplo, né? Dona Dulce está lá na porta da escola esperando você chegar para o seu primeiro dia de volta às aulas. Todo mundo passou coronavírus, todo mundo na escola, todo mundo doido para fazer educação física, natação, jogar bola, abraçar todo mundo, aquela agonia. Qual a distância da sua casa para a escola? Vamos supor que são, deixa eu ver,
900 metros. Vai, tá um número assim. 900 metros. Então, o ponto inicial, a posição inicial que você saiu de casa é a posição 0. Então, vai ser S0. E a posição final, 900 metros. Então, a gente pega o ΔS, a variação desse deslocamento, a gente vai calcular S menos S0. S, distância final, menos S0, distância inicial. Então, vai ser 900 menos 0. Vai ser o quê? 900, não é isso? Então, você vai ter se deslocado 900 metros. Isso aí é deslocamento. Aí vem a velocidade. Velocidade é a relação entre a distância percorrida por um móvel e o tempo decorrido neste movimento. Então, se você pega aqui a velocidade média, a variação da posição, que é isso aqui, esse cálculo, S menos S0, que você pode ver aqui, sobre a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aí entra a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Você saiu de casa, tempo inicial, vamos supor, você saiu de casa de 7 horas. Chegou no Dom Leão de 7h15. Então, vai ser 7h15 menos 7 horas, para poder dar, certo? Aí, depois, a gente vai ver as medidas padrões, certo? Do Sistema Internacional, que aí vamos entrar em outros detalhes depois, né? Que é, se é quilômetro, se é metro, se é hora, se é minuto, se é segundo. Isso aí depois a gente vê. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a velocidade vai ser calculada, a velocidade vai ser calculada assim: a variação do tempo, ou a variação do deslocamento, que é S menos S0, dividido pela variação do tempo, T, tempo final, menos tempo inicial, certo? Então, essa relação é chamada de velocidade. E a gente vai ter velocidade instantânea, que a gente calcula um instante específico no movimento, certo? Que aqui está falando o quê? Vamos ver. A velocidade pode ser estudada a partir do comportamento do móvel, sendo considerado uma grandeza muito importante no estudo da cinemática. Ela pode ser interpretada como velocidade instantânea, que é essa aqui. Aqui um ponto material assume em cada medição. E velocidade média é a representação das velocidades que o ponto material assume no decorrer do movimento. A intensidade da velocidade pode ser calculada da seguinte forma. Então, a intensidade, esse deslocamento, né, essa velocidade média vai ser calculada nessa fórmula, né? Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, variação do espaço, deslocamento. ΔT, variação do tempo. E Vm, velocidade média. Tá ok para vocês? Eu quero, se vocês ficaram com dúvidas, claro que vão ter muitas dúvidas que vocês vão esclarecendo no decorrer do estudo da física. Como eu falei para vocês, é uma disciplina nova que eu estou apresentando para vocês, não é isso? Vocês estão no 8º ano, tem muita coisa para vocês aprenderem ainda. No ensino médio, a física, a química, vira uma coisa muito maior, muito mais bonita, cheia de vida. Não vai ser só teorias, só básico, né? Vai ser uma coisa mais aprofundada, cálculos. Quem se apaixona por física, minha gente, leva a física para o resto da vida no coração, certo? Porque a física, ela desvenda, ela faz a gente pensar, faz a gente refletir nessa parte de movimento, nessa parte de som, tudo a física envolve, como eu falei para vocês, né? O som, a luz, a temperatura, a distância, a velocidade, um carro, um avião, a diferença de um metrô para um carro, de um carro para um avião, de um avião para o barco, né? E
faz a gente refletir, né, nessas coisas da vida. É muito interessante, ainda vem a mecânica, como é que um carro funciona só você colocando combustível, motores, né? O que é que faz a Terra girar, né? Se a gente for olhar uma física espacial, né? É muito interessante, gente. Eu espero que vocês estejam gostando de física, estejam gostando de química também, né? E eu espero que vocês possam ter esse amor que eu tenho pela química, esse amor que eu tenho pela física e esse amor que eu tenho pela biologia, pela ciência, né? Isso aí, eu espero de coração que vocês estejam gostando, estejam aprendendo, porque isso é o retorno que o professor pode ter. O que é que eu peço a você? Que você se dedique. Dedicação é fundamental. Principalmente nesse formato agora, a gente saiu do nosso costume, da nossa zona de conforto. Agora a rotina da gente mudou. Mudou tudo. Não é mais acordar, tomar um café rápido, se arrumar nas carreiras. Ai, meu Deus, estou atrasado, correr para chegar na escola na hora certa. Agora, você tem que acordar, você tem que criar força para acordar, para tomar seu café, se arrumar também, não precisa de sapato, mas você está se arrumando, está colocando a farda, e sentar num lugar tranquilo da sua casa, com seus pais dentro de casa. Quem tem irmãos, os irmãos continuam correndo ao seu redor. O barulho, o cachorro latindo da vizinha, aquele ambiente escolar propício para o estudo, no momento a gente não está podendo aproveitar ele. Mas procure se reinventar. Nós, professores, a coordenação da escola, a direção, está fazendo de tudo que está ao alcance para que vocês possam, para que a finalidade da escola principal possa ser, o objetivo da gente possa ser alcançado, que é o quê? Vocês aprenderem, vocês terem o conhecimento. Então, a gente está se reinventando, a gente está se esforçando para que vocês continuem aprendendo e, para isso, a gente precisa que vocês retribuam. E como é que vocês podem retribuir? Estudando. Façam as atividades, não guarde dúvidas, certo? Se, sei lá, não está se sentindo a vontade de perguntar ao professor, então não quer esperar a próxima aula do professor, procure uma videoaula. Você não gasta tempo jogando videogame, assistindo novela, assistindo filme no Netflix? Pegue, vá lá procurar um videozinho no YouTube, né? Vá conversar com um colega, às vezes um colega aprendeu uma coisa que você não aprendeu. Faz uma videoconferência, vai ser até bom para a sua mente se ocupar, porque a mente ficar parada é terrível. A gente começa a pensar por estar presente em casa, a gente começa a surtar. Então, aproveitem, gente, cada momento, cada momentozinho desse, momentinho. Aproveite que vocês que não tinham os seus pais dentro de casa, você está podendo usufruir disso, podendo ficar juntinho do seu pai, da sua mãe. Aproveite para esse momento família. Um dia vocês vão formar a família de vocês. E aí não vão mais poder voltar no tempo e ter pai e mãe dentro de casa. Você vai ter a sua casa, você vai ter os seus filhos e seus pais vão ser continuaram seus pais, continuaram sendo as pessoas que colocou você no mundo, mas você agora vai desviar o seu foco para outra família, para outra casa, para a sua. Então, aproveitem, façam seus pais felizes, estudem, mostrem para eles que todo o esforço que eles estão fazendo vai ter retribuição, e essa retribuição é vocês estudando, é vocês crescendo na vida, porque esse é o objetivo dos pais, é dar o melhor para o seu filho, para quando chegar lá na frente ver, agora eu estou aliviada, agora eu estou aliviado, meu filho se tornou alguém, né? Quem nunca ouviu isso, não é verdade? Então, se dediquem, estudem, gente. Comigo, podem contar para o que precisar, certo? Podem mandar e-mail se tiver dúvida, né? Quem tem meu telefone, manda um zap para mim, tá certo? E aí, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu faço. Porque eu quero que vocês aprendam, certo? Não importa se a gente está presencial, se a gente está online. A única diferença é que eu não posso dar um abraço em vocês. Mas o meu abraço de coração está aqui. E para mim, eu quero chegar no final do ano, você dizer, terminei o 8º ano e aprendi tudo que tinha para aprender. Certo? Combinado, gente?
se esforcem. E quando a gente chegar no presencial, eu quero dar um abraço em cada um de vocês, tá bom? Agora, para finalizar, tenho que falar, né, minha gente? Tenho que falar. E para finalizar, né, essa aula, para finalizar essa semana, pelo menos para mim, e vocês vão ter aula ainda hoje, mas eu quero que vocês estudem para física, né? Vejam se fixou esse assunto. Depois eu vou ver se faço mais atividades para vocês, certo? Para finalizar, eu quero que vocês façam as atividades da página 14. É pouquinho, é, mas vocês vão fixar um pouquinho disso que eu falei, certo? Depois eu vou ver se faço uma lista de exercícios para vocês e coloco na plataforma, tá bom? Aí aviso lá e espero que vocês estudem. Por favor, gente, aproveite o final de semana, organize sua mente, descanse para segunda-feira, tá? Ó, firme e forte para os estudos, tá certo? Beijinho para vocês e até a próxima aula, meus amores. Tchau!